Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse e o vídeo de hoje vai ser o primeiro vídeo de um quadro que eu criei aqui no canal que se chama Estudo de Caso. Na verdade, a ideia desse quadro surgiu porque eu recebo muitos questionamentos sobre Excel, que são feitos diretamente a mim, como eu também participo de alguns grupos de ajuda sobre Excel nas redes sociais e eu percebo muitas vezes que as dúvidas que são postadas lá, ou elas são superficiais, ou na maioria das vezes existem sempre mais, né, de uma possibilidade para se fazer ou para se dar alguma solução para alguns desses casos. Como eu digo sempre, sempre vai haver realmente no Excel muito mais de uma maneira de se resolver, não necessariamente as maneiras que eu vou colocar aqui vão ser as únicas, mas eu vou tentar colocar pelo menos duas soluções para cada situação. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma dúvida que foi colocada lá, e a pessoa pergunta se para esses níveis, para esses intervalos percentuais aqui, né, se ela consegue fazer uma função C com 5 condições. Então, na verdade, sim, a gente consegue. Eu tenho essa solução aqui, mas além disso, eu vou colocar uma segunda solução. Ficou curioso? Quer saber qual é? Aqui no canal a gente tem a vinheta agora e na sequência a gente vai para o nosso vídeo. Um abraço, até daqui a pouco. Bom, pessoal, então vamos lá. Como eu falei, nós temos sim, né, uma solução para o questionamento que foi feito. Se a gente conseguia fazer um C com 5 condições. E a segunda solução que a gente vai dar aqui também é bem interessante, né, e eu acho que muitas vezes atende para muitos dos casos aqui, né, nessa faixa, nesse tipo de solução aqui, nesse tipo de questionamento, na verdade. Então vamos lá, vamos para a primeira solução, que no caso aqui é a segunda solução, mas com a função C, e depois a gente vai para a segunda ideia, para a segunda ideia de solução que eu estou colocando aqui para esse problema, digamos assim, para esse questionamento. Então vamos lá. Aqui, como vocês percebem, eu já montei a minha função aqui, mas depois eu vou fazer a engenharia reversa aqui. A gente vai desestruturar ela aqui para a gente poder montá-la desde o início. Então, só para vocês entenderem qual que era a ideia do trabalho. A pessoa ela tem esses intervalos, que são esses níveis aqui, que ela está chamando de nível aqui, e ela quer apresentar, ou ela quer calcular um bônus, que cada bônus tem um percentual diferente para cada faixa dessa daqui. Então, a gente vai começar a montar. Para isso, eu só coloquei uma descrição aqui, né, para ficar um pouco mais claro, né, qual que era a dúvida dela, ou seja, era menor do que 85%, entre 85% e 89,99%, de 90 a 94,99%, de 95 a 99,99% e maior do que 100, ok? Maior ou igual a 100 aqui, ok? Então eu só abri aqui um pouco, que é igual, o que é maior a 100. Okay? E cada um desses ele tem um bônus. Então o resultado, o objetivo final é que a gente coloque aqui o nível, qual é o nível, e qualquer um desse nível que esteja dentro deste intervalo aqui, e que ele demonstre para a gente qual que é o bônus ideal para cada intervalo desse. Okay? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte: vocês vejam que a fórmula aqui aparentemente ela parece ser muito complicada, principalmente se quem estiver assistindo agora tiver um nível um pouco mais básico, for um pouco mais iniciante, mas eu vou tentar apresentar essa função aqui de uma maneira que ela fique mais fácil o entendimento dela. Okay? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai colocar as condições por partes aqui. Então, como eu falei, só a gente fazendo uma engenharia reversa, né, a primeira dica que eu vou dar aqui para vocês é a seguinte: para a gente poder apresentar essa informação, às vezes para ela ficar um pouco mais fácil, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas quebras, né, nessa função maior aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a primeira função, ela diz o seguinte: se o L5, então vamos entender L5, e aí a gente vai fazer, a primeira dica que eu vou dar é o seguinte: a gente vai nomear essa célula. Por que nomear essa célula? Porque vocês vão perceber que na função vai ficar mais fácil o entendimento dela. Como que a gente faz isso? A gente posiciona o cursor dentro da célula que a gente quer nomear essa célula, e aqui nesse espaço aqui, que é uma caixa de nome, a gente vai colocar um nome para ela. Então a gente vai colocar aqui nível
nível, vamos colocar aqui, ó, nível, ok? É exatamente o nome, que é o nome da célula. E vamos clicar em Enter, ok? Então, só percebam que quando eu saio da célula, se eu voltar aqui na caixa e buscar nível, ele vai posicionar exatamente na célula que a gente nomeou, ok? Então, vamos lá. Na sequência, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar todas essas condições. Então, eu vou apagar aqui, ok? E depois vocês vão perceber que ela vai ficar muito mais fácil, ok? E a gente vai fazer o seguinte, qual que é a primeira condição? A primeira condição é se ele for menor do que 85. Então, a gente vai começar a função pelo sinal do igual, como eu digo sempre, toda função, toda fórmula, toda função do Excel começa pelo sinal do igual. E a gente vai colocar a primeira condição, que é o quê? É se o nível ele for menor do que 85. Então, vamos lá. Se a gente abre o primeiro parênteses, a gente vai posicionar na célula. Quando a gente posiciona na célula, vocês percebam que ele já demonstrou uma caixinha, por quê? Porque é uma célula nomeada. Então, se o nível, que é isso aqui, ele for menor, e o menor a gente demonstra por meio deste símbolo, ok? Inclusive, deixa eu afastar um pouco mais para cá, porque eu não sei se está mais da minha imagem aqui, ok? Então, se ele for menor do que 85%, é isso que ele está falando aqui, ok? Ponto e vírgula, o que eu quero que ele me traga como bônus? O 0%, ok? Então, terminamos essa parte da função, ponto e vírgula, e agora a gente vai começar a segunda condição. Então, a segunda condição é e a gente vai acrescentar a função e, porque a gente vai ter que colocar um intervalo para isso. Então, eu abro o primeiro parênteses, que é o da função se, coloco a segunda função, né, que é o e abro o segundo parênteses. Por quê? Porque eu vou ter que colocar duas condições, depois eu vou ter que fechar os meus dois parênteses depois da minha segunda condição. Então, vamos lá. Se o meu nível, e aí agora nós vamos para a segunda condição, ele for maior ou igual a 85%, ponto e vírgula, ou se o meu nível ele for maior ou igual a 89,99%, agora eu fecho o meu primeiro parênteses. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele coloque 10%. Então, 10%. Ponto e vírgula. Agora eu vou para a próxima condição. E, de novo, abro o primeiro parênteses e abro o segundo parênteses, porque esse segundo parênteses a gente vai fechar no final, ok? Mas por enquanto, não se preocupa com isso. Então vamos lá. A gente vai para a nossa próxima condição. E o nível, de novo, né, ele for maior ou igual a 90%, ponto e vírgula, ou se o nosso nível ele for maior ou igual a 94,99%, eu fecho o primeiro parênteses, ponto e vírgula, o que eu quero que ele faça? Que ele coloque 20%. Ok? Ponto e vírgula. Agora a gente vai para a próxima condição, que é do 95. Então vamos lá. E abro o primeiro parênteses e abro o segundo parênteses aqui e vou lá. Nível, se o meu nível ele for maior ou igual a 95%, ponto e vírgula. Ou se o meu nível, de novo, ele for menor ou igual a 99,99%, fecho meu parênteses, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele coloque 25%, ok? Então, até o 99% a gente foi. E aí eu vou colocar ponto e vírgula. Agora eu vou colocar a função C para maior ou igual a 100. Então, se o nível ele for maior ou igual a 100%,
o que eu quero que ele faça? Quero que ele me traga 30%, ok? E aí, o que eu vou fazer na sequência? Como eu já fiz os meus Cs e fechei o meu primeiro parênteses, agora basta eu dar um Enter e ele vai automaticamente, o Excel ele vai fechar todos os parênteses. Se eu abrir os parênteses corretos, ele vai fechar, né, da mesma maneira. Perceba que aqui ele quer, por quê? Porque na verdade eu deveria inserir esses últimos parênteses aqui. Por quê? Porque aqui eu abri e fechei um a cada si, e o segundo parênteses aqui ele está fechando aqui para mim. Então eu clico em OK e ele está aqui com a nossa função. Vamos validar para ver se essa função está certa? Então vamos lá. Primeira condição era o quê? Tudo que era menor do que 85, ele colocar 0 bônus. Então vamos lá. Então vamos colocar 65%. 0. Então 65 é menor do que 85. Agora vamos para a segunda condição. Vamos colocar bem no intervalo aqui. Vamos colocar 87. 87, 10%. Dentro do bônus aqui. O próximo, vamos colocar também o intervalo. Vamos colocar 93% aqui. 93. Está fazendo 20. Então também está certo. O próximo também vamos colocar o intervalo. Vamos colocar 97. Fazendo 25% também. Agora vamos colocar aqui, ó, 100%. Fazendo 30%. Vamos colocar 120%. Tá trazendo ok? Então tá validado, tá feito. Agora só para a gente dar uma visãozinha geral aqui sobre essa função e deixar aqui para vocês mais uma dica de como fica mais fácil fazer a leitura disso. A gente pode fazer o seguinte: toda vez que você encerrar uma função, começar uma função diferente, você pode fazer uma quebra dele aqui sem você prejudicar o resultado dela. Ou seja, então vou colocar aqui, ó, se o meu nível for menor que 85, né, o que eu faço? Eu coloco 0, ponto e vírgula. Quando começa a minha segunda função, eu clico em Alt, Enter. E ele vai mudar para a linha de baixo, sem causar prejuízo no resultado da minha função. Faço a mesma coisa aqui, ó. Quando começar a minha próxima função, eu clico aqui em Alt, Enter. E vou fazer assim para todos os outros. No próximo também eu clico aqui, Alt, Enter. E no próximo faço a mesma coisa, Alt, Enter. Então, posiciono fora da minha célula. E o que vai acontecer? A minha função está aqui, só que ela está aqui por nível aqui, ó. Então ela começa aqui, eu consigo ver cada linha de resultado dela. Okay? E aí fica mais fácil da gente poder fazer a leitura. Então vocês percebam que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 parênteses de fechamento. Por quê? Porque eu abri 5. Eu abri um para cada condição desse. Então, na verdade, ele está fechando aqui. Na verdade, eu abri 2 para cada um. Ou seja, quando eu uso a função C e a função E, ela me pede para eu fechar esses parênteses. Então, o que acontece? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. A função C, ela é uma função única, de uma única condição. Então, eu abro essa função e eu fecho essa função só no final. A função C e E, ela é uma função com duas condições. Então eu preciso fechar a primeira condição dela aqui e a segunda eu só fecho no final. Mas como eu falei, se você abre os parênteses certos e fecha pelo menos o primeiro parênteses aqui, ela no final o próprio Excel ele vai fechar essa função. Mas para cada parênteses, para cada parênteses aberto, ele precisa fechar. Ele não pode ficar aberto. Então, toda vez que você fizer uma função e ele der erro, né, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar, fazer essa auditoria para você saber que cada parênteses aberto, ele precisa, né, ter um fechamento dele no final. E fazendo essas quebras, como eu mostrei, fica mais fácil da gente poder fazer a leitura e auditoria disso, tá bom? Então, tá validado, solução 2. Agora vamos para a nossa solução 1 aqui. No caso, a solução 1, eu vou até ocultar aqui, para eu não ficar na frente disso. Então, a solução 1 aqui vai ser a seguinte: a gente vai fazer a mesma coisa, a mesma descrição, os mesmos níveis, os mesmos percentuais de bônus. A única diferença é que, como solução disso, a gente vai usar a função procx. Então, o que a função procx ela pede? A gente vai montar ela de novo, mas aí o que ela pede? Ela pede o seguinte, que
eu coloco aqui o meu valor procurado aqui, no caso aqui do ProcX é a pesquisa valor, mas é valor procurado. No caso aqui, qual que é o meu valor procurado? Vai ser o meu nível, ok? Qual que é a minha pesquisa matriz aqui? Na verdade, pesquisa matriz é aonde eu vou procurar esse nível. No caso aqui, a minha coluna B, é onde está o meu nível. A matriz retorno é o que eu quero que ele traga, ou seja, é a coluna que eu quero que traga quando ele encontrar o meu percentual, no caso aqui o meu bônus. E se não encontrada, o que eu quero que faça? Então eu quero que ele coloque o 0 no percentual. E modo de correspondência aqui é a diferença da função PROC-V para a função PROC-X, é que a função PROC-X ela permite que você coloque tanto o exato quanto o aproximado, mas ele também te permite que você, no aproximado, ou você encontre o aproximado para baixo, ou menor valor, ou um maior valor disso. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, eu vou cancelar aqui, eu vou deletar a função e a gente vai começar ela novamente. Só lembrando que a função PROC-V, ela tem praticamente em todas as versões, mas a função PROC-X ela só tem na versão do Office 365, ok? Mas fica aqui uma dica, se você tiver condições de comprar um pacote Office 365, já existe alguns pacotes individuais, existe um pacote com direito a 5 acessos, então assim, sai super barato, principalmente se você tiver a possibilidade de dividir esses acessos com outras pessoas, e pela quantidade de recursos que ele te possibilita, na minha opinião pessoal, vale a pena. Então, a gente vai usar a função PROC-X, então, e aí vamos lá, a gente começa clicando no F de assistente aqui, mas antes disso eu vou fazer exatamente o que a gente fez na outra situação. Eu vou vir aqui e eu vou nomear essa célula, vou escrever nível aqui, apenas para a gente reforçar o conceito de células nomeadas aqui, e vamos para a nossa função. Como eu falei, a gente clica no F, no assistente de função, e aqui eu vou procurar pela minha função. No caso aqui, é a função PROC-X. Localizo a função aqui, clico nela, clico em OK. Aqui no meu assistente, a gente vai fazer o seguinte: pesquisa valor, a mesma coisa que o valor procurado aqui. Então, no caso, é o valor a ser pesquisado. No caso aqui é o nível, que é o que a gente vai procurar, e vai trazer para a gente o bônus. Pesquisa matriz, na verdade, na função PROC-X, qual que é a pesquisa matriz? É a célula, a coluna, o intervalo, onde a gente quer encontrar esse nível. No caso aqui é esse intervalo. Matriz retorno é a coluna que a gente quer que traga quando encontrar o percentual que a gente quer. No caso aqui, bônus, que é o que a gente quer. E a diferença, uma das grandes diferenças do PROC-X em relação ao PROC-V é que ele já permite para a gente aqui dar um tratamento de erro, vamos dizer assim. Então, ao invés da gente usar, por exemplo, a função se é erro, aqui ele já dá uma possibilidade, caso a gente não encontrar o que a gente quer, o que a gente determinar, o que a gente quer que ele carregue na função. No caso aqui, eu vou colocar 0%. E modo correspondência. Modo correspondência, como eu falei, na PROC-V a gente tem a correspondência exata, que é você só vai trazer o resultado se encontrar exatamente aquilo que você quer, e o aproximado. No caso aqui, a gente tem a possibilidade de trazer o aproximado para mais ou para menos. Então, no caso aqui, a gente vai buscar o aproximado para mais, ou seja, se eu não encontrar o que eu quero que ele identifique e ele localize sempre o mais para maior. Então vamos lá. Então o para maior é o 1 aqui. Então eu coloco aqui o modo correspondência 1 e clico em OK. Antes disso, só para vocês terem uma ideia, a gente vai entrar na ajuda da função. Isso para vocês entenderem o que é esse modo correspondência. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, modo correspondência aqui, o 1 é correspondência exata, ou seja, ele vai buscar sempre a correspondência exata. Se nenhum for encontrado, ele vai retornar o item maior, ok? Então só para a gente recapitular essa parte aí. Então, e aí aqui, o que a gente faz? Eu coloco o modo correspondência 1 aqui e vou clicar em OK. E aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer exatamente o que a gente fez no outro. A gente vai fazer o teste aqui. No caso aqui eu não vou precisar fixar nada aqui, porque a minha
fórmula está numa única função, eu não vou arrastar ela nem para cima, para baixo, nem para a direita, ou seja, eu não vou arrastar ela para lado nenhum aqui. Então vamos fazer exatamente o nosso teste. Então, primeira coisa, eu vou colocar abaixo de 85. Então, vou colocar 65, esse 0%. Aqui eu vou colocar exatamente esse intervalo aqui, vou colocar 87%. Ele trouxe 10%. Agora eu vou colocar no meio do outro intervalo aqui, então 93%. Trouxe 20%. Então, no intervalo, no próximo intervalo, vou colocar 98%. Trouxe 25%. E agora eu vou colocar 100%. Trouxe 30%. E vou colocar 120%. Colocou 30%, vou colocar 160%. E só para vocês entenderem que ele está dentro desse intervalo, que foi o intervalo que está demarcado. Tá bom? E é isso aí, né? Tá aqui, foi dado as duas soluções completamente diferentes. Se você tem, né, o Office 365, você vai conseguir as duas soluções. Se você não tem o Office 365, né, você vai, pelo menos a função C, você vai conseguir encontrar essa solução. E para o PROC-V nessa função aqui, né, você precisa colocar o aproximado. Você não consegue resolver essa questão colocando o valor da correspondência exata, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, esse foi o primeiro vídeo da série do quadro Estudo de Caso. E se você gostou, compartilhe com os amigos. Se você gostou, deixa um like. Como eu digo sempre, esse é um conteúdo que eu tento gerar o maior valor nesse conteúdo para vocês. É um conteúdo gratuito e que a maneira mais simples de vocês prestigiar, né, o meu conteúdo é realmente se inscrevendo no meu canal, curtindo, compartilhando, colocando um comentário, fazendo um pedido, colocando uma sugestão. Então essa é a maneira, realmente a melhor maneira de você prestigiar o meu canal. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, até mais.